Então, por que surge esse projeto? Primeiro, quando a gente começa a pesquisar sobre empresas brasileiras com presença no exterior, a primeira dificuldade está em endereçar o nome das empresas que realmente estão no exterior e o que elas fazem nesses países, né, que elas estão atuando. Então, a gente recorre inicialmente ao site do governo, a pessoas que trabalham no governo, para descobrir esses nomes. E nós nos deparamos com uma realidade cruel, que não existem esses dados no Brasil. Quando a gente vai para o outro lado da academia, a gente também encontra poucos estudos sobre esse tema, e, geralmente, as empresas que foram estudadas são as mesmas. Então, o que a gente passa a observar? Que é extremamente importante, tanto para o governo quanto para a academia, a gente ter esse trabalho de formiguinha de mapear as empresas brasileiras que têm presença no exterior. Além disso, para as empresas brasileiras, que começam a se internacionalizar mais intensamente a partir dos anos 90, é muito importante a prática de benchmark. Então, como é que essas empresas se comunicam para pensar em internacionalização? Também existe essa lacuna. Pensando nesse contexto, né, e principalmente em unir a academia com a prática, visto que nós somos gestão internacional, um curso na área de ciências sociais aplicadas, a gente buscou, como missão, ser um centro, né, que une o conhecimento acadêmico com a prática das empresas. Agora, como fazer isso no Brasil? Você unir as duas pontas, visto que não existe, né, esse hábito aqui, infelizmente, na nossa área. Então, a gente falou, vamos nos inspirar em exemplos de sucesso. Então, a gente olhou lá para os Estados Unidos, eles têm um projeto patrocinado pelo governo norte-americano chamado Cyber, e esses centros de pesquisa instalados em universidades de ponta desenvolvem várias pesquisas na área de internacionalização para suportar a internacionalização das empresas norte-americanas. Agora, a segunda pergunta que a gente, né, teve que se fazer foi a seguinte: muito interessante esse centro, mas como é que eu posso trazer isso para o Brasil? A segunda etapa do projeto foi visitar esses centros, entender o que eles fazem lá fora para implementar aqui. E a gente foi muito feliz e bem recebido. A gente acabou realizando, inicialmente, algumas parcerias. A primeira delas, né, acho que o Zagallo já antecipou, que é com a Thunderbird, que é a escola número 1 em negócios internacionais do mundo. Posteriormente, a gente fez uma parceria com a Universidade de Adelaide, um dos grandes centros de pesquisa na Austrália, a Michigan State, que não está aqui, e a USP. Agora, que tipo de parceria que a gente realizou e que áreas que a gente vem estudando? Inicialmente, eu vou falar um pouquinho das áreas estritamente acadêmicas, que são essas linhas de pesquisa. As linhas de pesquisas vieram tanto das conversas com os executivos como da literatura acadêmica. Então, a gente detectou que hoje, no Brasil, existe, primeiro, a demanda do site do Observatório, que é definir esses perfis das empresas brasileiras, quem são elas e onde elas se encontram. Primeiro recorte, né? Visto que temos muitas empresas exportadoras, como é que a gente vai delimitar esse conceito de empresa internacionalizada? Então, a gente teve que definir um recorte. O recorte foi o seguinte: entendemos por multinacionais brasileiras as empresas brasileiras que têm algum investimento no exterior. O que a gente entende por investimento? Escritório, planta produtiva, centro de distribuição, uma loja. Além disso, a gente estabeleceu, né, por uma afinidade da escola, também com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, identificar as franquias que estão no exterior, uma área de gestão de marcas globais, que hoje é uma grande dificuldade das empresas brasileiras gerir marcas em âmbito global, gestão intercultural, competitividade das empresas brasileiras em âmbito internacional e, por último, inovação global. Para cada uma dessas linhas de pesquisa, a gente desenvolveu uma parceria estratégica. Então, por exemplo, para estudar Global Mindset, nada melhor do que a gente dialogar com a Thunderbird, que é uma das universidades que mais experiência tem nessa área. Inovação, a gente fez uma parceria com a USP. Nós pesquisamos como se constrói conhecimento tecnológico no exterior e depois esse conhecimento é transferido para as matrizes brasileiras. Além disso, né, além das pesquisas temáticas, a gente idealizou alguns produtos. Primeiro, elaboração de ferramentas de diagnóstico empresarial
Para isso, a gente conta com a ajuda da Michigan State. O que seria uma ferramenta de diagnóstico empresarial? Seria, por exemplo, uma empresa quer exportar ou quer se internacionalizar. Qual a primeira etapa? A primeira etapa é realizar um diagnóstico organizacional. Estamos preparados para entrar no exterior? Então, a gente está desenvolvendo alguns softwares que seriam no formato, entre aspas, de questionário, que a empresa preenche, ele gera um relatório, seria uma primeira avaliação da capacidade exportadora, de se internacionalizar, entre outras. Posteriormente, a gente também está buscando criar alguns índices de mercado. Então, índices para entrar no mercado emergente, qual o melhor país, índices de internacionalização, entre outros. Além disso, modelos de gestão. Então, por exemplo, como é que a gente vai gerir uma marca no exterior? Então, esse basicamente é o contexto, né, de pesquisa do observatório. Visto que é um projeto muito recente, temos alguns pesquisadores associados, o projeto está aberto, e eu fico muito feliz que, em pouco tempo, já colhemos bons frutos. Por exemplo, apresentamos um trabalho em Cambridge, publicamos já um artigo numa revista internacional, B1, que é da Academy of Ibero-American Management, e temos já 2 dissertações fruto desse projeto e uma tese. São alguns exemplos de resultados. Se a gente pensar também nos alunos da graduação, a gente contou inicialmente com o apoio de 31 alunos voluntários do curso de RI. Então, além do interesse do governo, da mídia, da academia, os alunos de graduação também eles são muito a favor dessa temática. Eu vou mostrar só algumas telas desse site que a gente planejou junto com o Rafael durante 12 meses, porque ele tem uma inteligência aqui por trás de cruzamento de dados, de gerenciamento de informação. Então, apesar da simplicidade do site, existe muito estudo aqui por trás e várias possibilidades para se lidar com os dados. Então, aqui é um exemplo de um perfil de uma empresa brasileira, a Fras-le. A gente tem os dados, né, o setor que ela faz parte, um breve histórico, o faturamento, quantas subsidiárias ela tem no exterior, o ano de fundação, o ano que ela passou a atuar no exterior. Aí, se a gente clicar nesses pontinhos, são os países que ela está presente. Então, a gente consegue ter um breve perfil das subsidiárias. Também temos a parte dos países anfitriões. Aqui a gente observa, né, uma lista de países e quais empresas estão nesse país. Por exemplo, África do Sul. Primeira operação brasileira foi em 2000, foi a Marco Polo. Além da Marco Polo, temos mais 4 empresas, 2 do setor automotivo, uma de máquinas e equipamentos e outra de extração e mineração. Além disso, que todos esses dados são secundários, acho que o nosso grande desafio agora é, além de compilar dados, a gente passar a gerar conteúdo. E esse conteúdo servir para alimentar nossos alunos em sala de aula, informações para serem publicadas pela mídia, teses, dissertações, governo, etc. Então, acho que aqui seria muito bacana contar com o apoio dos professores de RI para a gente criar um repertório de informações sobre países, uma coisa mais estratégica, uma informação, né, que a gente pode desenvolver e não apenas copilar. Por último, eu não consegui carregar aqui, a gente tem um mapa do mundo, depois vocês podem observar no site. E esse mapa do mundo mostra a presença brasileira em todos os países, certo? Eu tenho uma lista a ser validada com o nome de mais de 400 subsidiárias. É um número inédito no Brasil, nem o governo esperava que esse número fosse tão grande. Então, a gente tem todos esses desafios, né, de estabelecer as linhas de pesquisa, divulgar os resultados, levantar esses dados, além disso, criar conteúdo, que eu acho que é o grande diferencial, tanto no Brasil como no exterior. Então, estão todos convidados para dialogarem à tarde conosco e também para se envolver no projeto, certo? Agradeço a participação de vocês e passar a palavra para o Zagallo.